Olá, turma! Olha eu aqui de novo. Olha eu aqui de novo, chachando. Olha eu aqui de novo, para chachar. Ainda estou em clima de São João, né? Então vejam só. Dando continuidade à nossa videoaula dessa nossa primeira semana, eu vou apresentar aqui para vocês um gênero textual que ele é muito específico, ele é muito brasileiro, que é o gênero que nós chamamos de crônica. Que gênero textual é esse? Certamente vocês já devem ter ouvido falar nesse gênero chamado crônica. Ele é um gênero misto, ele é um gênero híbrido, certo? Ele é um gênero mutante, porque ele pode se apresentar de diferentes formas e, sobretudo, ele é um gênero muito brasileiro. Ele tem muita força entre os escritores aqui do Brasil. Então, a palavra crônica deriva do latim crônica, que significava, no início da era cristã, o relato de acontecimentos em ordem cronológica. Então, a palavra crônica, ela vem de cronos, que significa tempo. Então, o cronista era aquela pessoa que fazia o diário, que fazia o relato daquilo que estava acontecendo especificamente numa viagem ou numa expedição qualquer, certo? Então, por exemplo, é muito comum chamar Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão das caravelas de Cabral, aquele que escreveu a carta de achamento do Brasil ao rei de Portugal, como sendo o nosso primeiro cronista. Por quê? Porque ele simplesmente escreveu um diário de bordo. Ele contou desde a saída de Portugal até os primeiros dias aqui no Brasil de tudo o que aconteceu na expedição de Pedro Álvares Cabral até o achamento do Brasil em 1500, certo? Então, ele é primordialmente um texto escrito para ser publicado no jornal. Óbvio que você hoje encontra crônicas em revistas, você encontra livros só de crônicas, com coletâneas de crônicas, mas ele se popularizou muito fortemente através desse veículo que é o jornal, que hoje em dia pouco existe, né? O jornal impresso. Geralmente hoje os jornais são todos virtuais, são blogs, são páginas em redes sociais, certo? Geralmente elas apresentam uma linguagem simples, espontânea, né? Muito próxima da oralidade, certo? A crônica ela tem essa característica de ser um tipo de texto muito familiar para o leitor. Certamente, por essa razão, ela se tornou tão popular, certo? Porque ela tem uma linguagem simples, uma linguagem cotidiana, certo? Ela é muito próxima do leitor. Ela não tem o distanciamento que os clássicos, que os textos clássicos geralmente causam nos leitores, né? Ela é um texto muito próximo, muito familiar, é um texto muito amigo, certo? Então, esse tipo de texto, desculpe, esse gênero de texto chamado crônica, que mistura vários tipos, certo? Ela vai ter fortemente a narração, fortemente a descrição, fortemente a dissertação. Como eu falei logo no começo, ele é mutante. Ele pode se apresentar de diferentes formas. Então, uma crônica pode ser uma narrativa curta, uma crônica pode ser um texto analisando algum assunto científico, pode ser uma crítica esportiva, certo? Uma crônica aqui no Brasil ganhou uma característica muito forte de humor. Talvez vocês já ouviram falar, por exemplo, nas crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, que são crônicas muito ligadas a essa questão do humor, certo? Ela está muito ligada ao cotidiano das pessoas, né? A tratar de coisas, de assuntos, de temáticas que são muito próximas das pessoas, certo? Pode ser também um texto crítico, um texto que traz uma moral, né? Um texto que traz uma reflexão profunda a respeito do comportamento humano. Então veja que a crônica ela não tem um tema específico, ela não tem um formato específico, ela não se abraça com um tipo específico, né? Ela é um gênero que ela é muito mutante, ela é um gênero que ela é muito
fluida, né? A crônica é muito fluida, certo? Como eu falei, ela pode apresentar esse tom humorístico e aqui no Brasil ganhou essa característica muito forte. Então, na nossa primeira aula de leitura e produção de texto, eu trouxe para a gente começar uma crônica, tá bom? Nesta crônica, a gente vai tratar de um tema chamado Saudade do Televizinho. É uma crônica de um cara chamado Roberto Pompeu de Toledo, em que ele vai fazer um Cronos, né? Ele vai contar para a gente a história da televisão, desde o seu início até o que a televisão se tornou hoje, tendo como fio, né, da meada o televizinho, que era aquele cara que ele não tinha TV em casa e por essa razão ele assistia televisão na casa do seu vizinho. Hoje em dia não existe mais, né? Hoje em dia é até difícil as pessoas terem um aparelho de TV em casa. Geralmente tem mais de um, não é isso? Então vocês vão ler muito detidamente. É um texto curto, é uma leitura muito gostosa. Muita gente vai se identificar com as coisas que Roberto Pompeu de Toledo traz, né? Tem um pouquinho de humor, tem um pouquinho de reflexão, né? Tem um pouquinho de literatura do ponto de vista que é um texto muito que traz essa questão do gênero narrativo, né? Começa com a narração e vai desembocando para outras percepções de produção de texto. É um texto muito bem escrito, certo? E é um texto muito gostoso de ler. Quando você vê, acabou, porque você vai se identificando pouco a pouco com ele. Vocês vão ler o texto e vão para o fórum avaliativo. Tá? No fórum avaliativo, eu fiz 2 perguntinhas para vocês. Vocês respondem, podem interagir com os colegas de forma muito respeitosa, tá bom? Muito cuidado, muita atenção, aproveitem bastante os conteúdos, as aulas, né? Interajam bastante com as tutoras e a gente vai conversando no decorrer dessa semana. Abraço a todos!